me convencer. A segunda coisa, ele dizia também que ele, tendo colaborado com a lei, ele não podia ser a pessoa que fosse fazer cumprir a lei através da CVM, que ficaria um negócio, para nós advogados, a integração autêntica é a pior das leis. Isso me leva também a outra questão de quando ele discutia alguma coisa depois da lei promulgada, ele jamais, e isso o Lamy também, nem o Lamy, nem o Zé Luiz, davam a interpretação autêntica. Eles iam ao texto, eles iam ao texto com qualquer um do advogado, não tinha a menor pretensão de fazer a interpretação autêntica do texto, e sim examinar ou interpretar a lei como se deve fazer, distante da autenticidade da sua autoria. Então ele dizia que precisava ser que não podia ser toda, mas ele preferia muito mais ficar fora do poder para ser o mais independente possível na defesa das suas ideias. E com essa observação, eu encerro os meus comentários. Eu fiquei emocionado com essa. Eu gostava muito de todos nós aqui. Em 73, o Jornal Oficial do ministro Mário Teixeira havia solicitado dos juristas Alfredo Lamy e José Luiz Pilões Pedreira a elaboração de 2 anteprojetos de lei de reforma da Lei de Sociedade por Ações e de criação de um órgão que tivesse por finalidade fiscalizar o mercado de capitais. Pois alguns anos antes, de 71, as bolsas de valores haviam sofrido um duro golpe com a queda abrupta do valor das ações. O mercado continuava à deriva e o governo desejava organizar e desenvolver o mercado de capitais do país, com vistas a fortalecer e expandir as companhias brasileiras. No ano seguinte, os anteprojetos já haviam sido publicados para receber sugestões de entidades e profissionais ligados ao mercado, e em 1975 foi criado na Procuradoria-Geral de Fazenda Nacional, em Brasília, um grupo de trabalho do qual eu participei, com a finalidade de receber essas proposições, analisá-las e submetê-las aos autores dos anteprojetos, José Luiz e o Lamy. Foi em decorrência dessa participação que eu tive a felicidade de conhecer o Dr. Pilões Pedreira. Confesso que fiquei temeroso de conhecê-lo, pois já naquela época ele era reconhecido como um jurista renomado. Mas logo no primeiro contato que eu tive com ele, os meus temores se dissiparam, porque eu conheci um homem extremamente inteligente e que analisava todas as sugestões que levávamos a ele, inclusive as mais descabidas. Após a publicação da Lei de Sociedades Anônimas e da criação da Comissão de Valores Imobiliários, o Dr. Pilões Pedreira, a pedido do governo, elaborou uma minuta de decreto-lei que adaptava a legislação tributária à nova lei societária. Ele reformulava toda a legislação de imposto de renda da pessoa jurídica. O projeto, que tão logo chegou no Ministério da Fazenda, foi apelidado pelos funcionários de O Tijolo. Era a quantidade e abrangência das normas que tinha. Em decorrência do Tijolo, que veio a ser publicado em 77 como Decreto-Lei 1598, da legislação que se seguiu a esse diploma legal, passamos a ter cada vez mais contato com o Dr. Pilões, pois o ministro Mário Teixeira e o secretário da Receita Federal, hoje o senador Francisco Dornelles, não admitiram qualquer mudança na legislação tributária sem que antes tivéssemos a colaboração ou aprovação do Dr. Pilões. Na crise do sistema bancário de 85, que se seguiu a liquidação do Banco Sul Brasileiro, envolvendo instituições de médio e grande porte, o governo contou com o indefectível Dr. Pilões para a elaboração de minutas de atos e participações em reuniões realizadas entre dirigentes das instituições
e agentes do governo com vistas à solução daquele grande imbróglio. Logo após a sua eleição para presidente da República, Tancredo Neves pediu a José Luiz Bulhões Pedreira sua colaboração para que, junto com outros juristas, produzisse um projeto de lei com vistas à reestruturação e fiscalização do sistema financeiro e definir os crimes financeiros, trabalho que foi imediatamente aceito e executado antes do final do ano. Passei pela CVM em 2 ocasiões, em 89 como diretor e em 91 como presidente. Na primeira, sofremos com a praticamente quebra da Bolsa do Rio de Janeiro, mas, como de costume, contamos com a colaboração do Dr. Bulhões na elaboração de minutas, de normas que tinham por fim impedir a repetição de condutas como as que haviam abalado o mercado de capitais. Na segunda, a pedido meu, o Dr. Bulhões integrou uma comissão que produziu uma nova reformulação da lei societária. Mas foi após ter convivido com ele diariamente, desde que ingressei em seu escritório, até sua morte em 2006, que o conheci verdadeiramente. Um homem honesto, tímido, único, inteligente, excepcional jurista, mas acima de tudo extremamente bondoso. Foi um privilégio ter convivido com ele todos esses anos. Com a sua morte eu perdi um professor e um grande amigo. E o Brasil perdeu um grande servidor do público. Muito obrigado. Vou fazer aqui uma apreciação diferente e incluir o professor Lani, a quem eu conheci no mesmo instante que conheci Bulhões Pedreira, Roberto Teixeira da Costa, Jorge Lara, formularam um concurso público que talvez tenha sido, pelo menos até onde eu conheço, o concurso público mais inteligente que já ocorreu aqui no país. Um concurso em que seriam selecionados 40 advogados. Esses 40 advogados teriam contrato de CLT por 90 dias. Durante esses 90 dias, um curso de treinamento com o Dr. Lani, Dr. Bulhões, Silveira Lobo, que eu vi aqui, aulas de economia, aula de contabilidade, o Manuel Ribeiro da Cruz, e regulação de mercado. Um treinamento para que, ao final desse período, novas provas fossem realizadas e os 20 primeiros advogados, ao final desse curso, fossem contratados como os primeiros integrantes do jurídico da CVM. Eu que tinha acompanhado a discussão de reforma da lei, eu que tinha visto com cuidado o anteprojeto, eu que tinha lido as várias matérias sobre as discussões que existiram, o Jornal do Brasil, o Correio da Manhã publicaram várias matérias, discussão das preferenciais, discussão sobre dividendo obrigatório, discussão sobre a ideia de desnacionalizar a economia brasileira.